Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 89 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será necessário que você faça as anotações referentes ao conteúdo que a gente irá estudar. E o assunto da aula de hoje é uma introdução à concordância nominal. Na aula anterior, nós estudamos alguns casos de concordância verbal e hoje nós estudaremos então casos de concordância nominal. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer as regras básicas de concordância nominal e aplicar as regras de concordância nominal. Bom, por que regras básicas, né? Porque a gente faz aqui uma introdução no 8º ano e quando você estiver lá no 9º ano, no ano que vem, você aprofunda um pouquinho os estudos em relação a este assunto. Então vamos lá, né? A concordância nominal. Como o próprio nome já diz, nominal está relacionado a algum nome, né? Então, todos os elementos que compõem a oração, eles precisam estar em harmonia, ou seja, em concordância, né? Eles devem concordar entre si. Quando esta estiver relacionada a alguma palavra, né, que seja um nome, então nós chamamos de concordância nominal. Palavras que são nomes, né? Por exemplo, o substantivo é um nome, um adjetivo, né? Então, assim, palavras que nomeiam. A regra geral da concordância nominal diz que todos os determinantes, né, do nome devem harmonizar-se com relação a gênero e número do substantivo. Já expliquei na aula anterior também que quando a gente fala de gênero, estamos nos referindo a masculino e feminino e número singular e plural. Muito bem. Na concordância nominal, né, esses modificadores do substantivo, que são os artigos, os pronomes, os numerais, os adjetivos, eles concordam em gênero e número com o substantivo. Então, esses determinantes, que são os modificadores, são palavras que acompanham o substantivo ou acompanham o nome. E aí deve haver, então, a tal da concordância entre estas palavras. Olha lá o exemplo, né? As 3 amigas fiéis foram ao shopping. Vamos observar ali que o artigo as, o numeral 3 e o adjetivo fiéis, eles estão concordando, né? Primeiramente em gênero feminino e depois também em número plural com o substantivo ao qual eles se referem, que é o substantivo amigas. Então, o amigas, que é o núcleo, está ali no meio, e todas essas palavras ao redor deste substantivo são seus determinantes, né? Então, há uma concordância entre todas estas palavras, né? Entre todos estes termos. Vamos agora analisar alguns casos especiais de concordância nominal. Então, ali a primeira situação, né? A letra A. Se o adjetivo ele vier depois de 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, qual é a regra? Concordará com o substantivo mais próximo ou ele ficará no masculino plural. Então, vamos lá, ó. Temos as duas opções, as duas são válidas. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida ou este texto está com conteúdo e imagem distorcidos. Então, ali na primeira frase, né, eu tenho o conteúdo, a imagem.
Então, os dois substantivos, eles são de gêneros diferentes. O distorcida está concordando com o mais próximo dele, que é o imagem, por isso ficou no feminino. Já no segundo exemplo, né, o conteúdo e a imagem, os gêneros são diferentes, é a mesma situação, mas eu empreguei o adjetivo distorcidos no masculino plural, que neste caso, então, vai prevalecer o masculino plural, né? Então, essas duas possibilidades são aceitas. A letra B. A letra B diz assim, se o adjetivo ele vier antes de dois ou mais substantivos, ele concordará com o mais próximo. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho um adjetivo anteposto aos substantivos, né? Está desligada a televisão e micro-ondas na cozinha. Então, eu tenho lá os substantivos televisão e micro-ondas. A televisão, o micro-ondas, também são dois gêneros diferentes. Mas esse adjetivo, ele está anteposto. Então, a regra diz que deve concordar com o mais próximo. Por isso, desligada, porque está concordando com o termo mais próximo, que é televisão. O caso da letra C. Os termos anexo, obrigado, incluso e próprio. Eles concordam com o substantivo ao qual eles se referem. Então, estas palavrinhas aí, elas sempre vão concordar com o substantivo. Então, se o substantivo está no masculino, as palavras aí também ficam no masculino. Se for masculino plural, as palavras vão para o masculino plural. Se for feminino, as palavras vão para o feminino, tá? Então, sempre concorda com o substantivo ao qual elas se referem. Vamos lá. Segue anexo à pasta o relatório da equipe. Olha só, o que está anexo à pasta? O relatório. Por isso, anexo. O professor diz muito obrigado. Esse muito obrigado concorda com o professor. A professora diz muito obrigada. Agora mudou porque o obrigada está concordando com o substantivo professora, né? Então, estas palavrinhas aí, vamos repeti-las. Anexo, obrigado, incluso e próprio, né? Eles têm todas as variações, porque eles concordam com o substantivo ao qual eles se referirem. Quando a gente fizer, né, aplicar uma dessas palavras aí, precedidas da preposição em, que é o caso do anexo, né? Se eu coloco em na frente do anexo, então, neste caso, o anexo ele fica invariável. A fotografia vai em anexo. Se eu colocar o em, eu deixo o anexo só no masculino singular, tá? Mesmo que seja fotografia, que é do gênero feminino. Então, só por causa mesmo da utilização da preposição em na frente. Se não tiver a preposição em, faz a concordância com o substantivo normalmente. A situação aí da letra D. Temos aqui mais algumas palavrinhas então, né? Meio, bastante, muito, caro, barato e só. Estas palavras, elas também concordam com o substantivo ao qual elas se referem. Mesma situação da anterior, né? Então, olha só. Você está só hoje? Você só. Tenho bastantes exames para fazer. Veja que o bastantes está no plural porque concorda com exames. Esse colchão está muito caro. O que está caro? O colchão. O colchão caro. É 12:30. Meia hora, né? Meia hora. Por isso tem que ser meia aqui. O meio você já aplicou aqui no dia. Meio-dia e meia hora, tá? Então, sempre meia, meio-dia e meia.
1h30, né? 2h30 e assim por diante. Mas a confusão maior é que sempre é com o meio-dia, né? Que muitas pessoas dizem meio-dia e meio. E a concordância certa é meio-dia e meia, porque essa meia corresponde a meia hora, ok, pessoal? Muito bem. Bom, se os mesmos termos que a gente acabou de falar, né, exercerem função de advérbio, aí sim eles ficarão invariáveis. E aqui a professora então destacou de outra cor, né, mostrando que eles ficaram invariáveis, ó. Ele só quer ir se for hoje. Agora esse só não é mais o só de sozinho, de estar só, né? Mas sim o só de somente. Ele somente quer ir se for hoje. Então passou a ser um advérbio, por isso fica invariável. Eles estão meio tristes, porém ficarão melhores quando souberem. Esse meio aqui, ele está invariável. Por quê? Porque eles estão um pouco tristes, né? Função de advérbio. E quando é advérbio, fica aí invariável. Eles ficaram bastante animados. Agora, esse bastante aqui equivale a muito, que é um advérbio. Por isso aqui ele ficou no singular, né? Então, exercendo função de advérbio, as palavrinhas ficam invariáveis. Vamos à próxima situação então agora, né? A letra E. As palavras proibido, necessário, permitido e bom. Quando essas palavras, né, forem precedidas do artigo, o adjetivo, no caso, concordará em gênero com o seu substantivo, tá? Então, quando estiver precedida de artigo, o, a, os, as, né? Uma, uns, umas. Então, olha lá, a entrada é proibida. A palavra entrada está precedida do artigo a, por isso proibida, né? A proibida. Tem que ter esse a na frente para poder fazer a concordância para o feminino. A apresentação da carteira é necessária. Por quê? Porque está aqui o a, ó, o artigo precedendo o substantivo carteira, né? Ou apresentação da carteira. A torta está muito boa. Novamente aqui, ó, o artigo a está precedendo o substantivo torta. Por isso, a torta boa, né? Então, essa é a regra. Muito bem. Entretanto, né, se o substantivo ele tiver um sentido genérico e não vier precedido, então, de nenhum determinante, nenhum artigo, o adjetivo ele ficará, então, invariável. Olha lá. É proibido fumar, tá? Não tem nada ali, o substantivo ele tá genérico, né? Fumar não é bom para a saúde. Novamente, né? Tá no sentido genérico. Se a gente voltasse para estas orações aqui de cima, né? Para essas frases todas ali, a gente poderia, né? Ter a seguinte situação. Digamos que ali na primeira frase fosse entrada para menores de 18 anos é proibido. Por quê? Entrada para menores de 18 anos não estaria precedido do a. E aí o proibido, né, ficaria no masculino mesmo, né? Ele só vai para o feminino quando a gente coloca esse artigo ali na frente, né, que está determinando, então, o substantivo entrada, ok? Muito bem. A situação da letra F agora, né? Mais de um vocábulo determinado. Pode ser feita a concordância gramatical ou a concordância atrativa. Então, olha lá a situação. Comprei um sapato e um vestido pretos. Aqui eu tenho a concordância que eu chamo de gramatical. Por quê? O adjetivo ele concorda com os dois substantivos. Um sapato, um vestido, né? Ambos são
Gênero masculino estão no plural, então houve a concordância gramatical. Segunda situação, comprei um sapato e um vestido preto. Essa é a concordância que a gente chama de concordância atrativa. Por quê? Apesar, né, do adjetivo ele se referir aos dois substantivos, ele concordará apenas com o núcleo mais próximo. Qual é o núcleo mais próximo do adjetivo? Vestido. Por isso, vestido preto, ok? Então, são duas situações possíveis também para concordância nominal. Letra G. Um só vocábulo determinado. Um substantivo acompanhado, né, determinado, por mais de um adjetivo. Os adjetivos concordam, então, com o substantivo. Vamos ver. Seus lábios eram doces e macios. O que nós temos aqui, né? Lábios, que está no masculino, né? Os lábios. Está determinado aqui, né? Pelos seus lábios, doces e macios. Por isso, os dois estão empregados ali no plural, né? Então, esses adjetivos, doces e macios, eles devem concordar com o substantivo lábios. Letra H. As palavras menos e alerta, elas são sempre invariáveis. Então, elas não têm variação nenhuma. É sempre menos e sempre alerta. Havia menos professores, havia menos professoras. Não interessa se mudou o gênero ali, né? Professores para professoras. Menos é menos. Não tem alteração, não existe menos. Não existe, gente, por favor. O aluno ficou alerta, os alunos ficaram alerta, porque também não existe alertas, ok? Então, essa regrinha aqui é fácil, né? Isso aí, então, pessoal, vamos ficando hoje por aqui com estas regrinhas básicas, né, de concordância nominal. Agora, lá nos exercícios, você irá praticar essas regras que você aprendeu hoje para fixação desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!